Bom dia, irmãos. Quem está contente? Opa! Quem está cansado? Eu estou cansado. Ontem, no start do King's Kids, Karachi e Hikari, a Igreja da Liberdade e a Igreja do Bosque, nós reunimos lá no Shalom, tinha umas 100 pessoas com as crianças, os pais também, né? E a ênfase foi família, como o ministério tem essa ênfase. Aí, irmãos, nós inventamos de à tarde ir para a represa brincar. Irmãos, eu estou em frangalhos aqui, consigo nem levantar os braços. Brincamos a tarde toda com as crianças, família, pai, com o filho, com os filhos, com a mãe. Foi um negócio extraordinário, está sendo. E tivemos um momento de uma conversa muito séria com os maridos. Falamos, não sei, quando eles voltassem, falou assim: pegou pesado, hein? E eu sei que também as mulheres tiveram o momento delas. Eu não sei o conteúdo, mas também tiveram uma conversa muito séria. E ontem à noite teve uma ministração muito, muito legal com toda a família. O conteúdo e a preocupação, a direção que esse evento caminhou foi a questão de o coração dos pais se converterem aos filhos e o coração dos filhos se converterem aos pais. E nessa caminhada, muito importante é reconhecer os pais. O que é que os pais pecaram contra sua esposa? Então os irmãos imaginam, o negócio foi fera. E também os pais no que pecaram contra os filhos. Então ainda não terminou, estão lá nessa ministração. E por isso que muitas pessoas não estão conosco hoje, estão ali recebendo do Senhor. Muito bem, irmãos, vamos lá? Estão animados para receber a palavra? Os irmãos estão percebendo que o pastor está falando muito sobre avivamento? Acho que na última vez que eu falei foi nessa direção. E hoje eu quero continuar a falar sobre esse avivamento. E o assunto talvez pode ser uma coisa que não seja novidade para você, mas ela é importante para que nós, como corpo de Cristo, possamos experimentar da parte de Deus o mover que Ele quer fazer. Porque muitas vezes a gente acha assim: Deus faz, mas tem que ver onde Ele vai fazer e com quem Ele vai fazer isso. É isso mesmo, minha irmãzinha. É isso aí, fica firme aí, hein? E hoje eu quero meditar com vocês sobre isso, que o avivamento que nós queremos não é um avivamento que acontece hoje e acaba amanhã. Não é um avivamento que vem no ano de 2018 e em 2019 a coisa mingua. Nós estamos orando e queremos que venha um avivamento em nossas vidas, que possa repercutir algo de novo e profundo em cada um de vocês. Lembra que eu falei que quão importante é o corpo? Porque quando o mover de Deus vem em você, vem em cada um de você, isso não tem jeito, vai repercutir em todo o corpo. E quando isso vem, o mover de Deus começa a acontecer. E irmão, sabe qual é o primeiro sinal que vem? Você sabe? Ou desconfio de alguma coisa? É muita coisa que vem. Mas irmãos, um sinal que vem, que é muito forte: a igreja entra num ciclo de fertilidade. Não quer dizer que os casais que não estão tendo filhos vão ter filhos, mas isso acontece também, viu, irmãos?
Mas quando eu falo que vai entrar num ciclo de fertilidade, é que mais e mais pessoas serão convertidas ao Senhor. E olha, irmãos, se Deus nunca usou a tua vida para isso, vai começar a usar. Esse é um sinal do avivamento. Outro sinal muito importante é que a tua esposa vai olhar para você, maridão, vai falar assim: não conheço esse homem. Mudou. Não é nesse sentido, viu? Não é nesse sentido. Vai olhar, mudou. Não acredito. O que aconteceu, meu Deus do céu? Porque o mover de Deus, quando vem em nossas vidas, esse é o poder, essa é a ação do Espírito Santo. Começa a transformar, começa a mudar. Sabe por que a gente não é mudado? Porque a gente não deixa Ele fazer isso. Nós somos muito cabeça dura. Nós somos muito orgulhosos. E Deus, que nos concedeu o Espírito Santo, Ele quer se mover constantemente dentro de nós, produzindo transformação. E a gente fecha o coração. E daqui a pouco a gente está reclamando, né? Deus, por que o Senhor não muda a minha esposa? Deus quer primeiro mudar você. Como é que o jovem falaria assim? Ô cabeção, né? Deus quer primeiro mudar você. Porque o nosso olhar é um olhar muito para os outros. Lembra que eu falei que nós estamos ficando muito craque em olhar os outros e perdendo a capacidade de olhar para nós mesmos. E nesse avivamento, nós precisamos ter uma compreensão muito clara de onde é que vem isso. Tem um lugar que vem isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Apocalipse 7, 17. Essa nossa irmãzinha está ficando avivada, hein? Eu vou ler o versículo 16 também. Por favor, me acompanhe. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Senhor Jesus, ministra aos nossos corações pela Tua palavra. Se precisa romper preconceitos, se precisa romper coisas que estão impedindo dos nossos ouvidos espirituais escutar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, eu quero pedir que o Senhor venha e desimpeça tudo isso. Ó Deus, move no nosso meio, move no nosso coração esse anseio, essa busca deste avivamento que eu sei que o Senhor pode conceder, e eu sei que o Senhor já está fazendo isso no nosso meio. Para a glória do Teu nome, nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Apocalipse é um livro que para muitos é meio tenebroso. Aqui nós estamos vendo aqui a descrição do apóstolo João falando sobre a visão dos glorificados. Então, se você ler o capítulo 7 todinho, e ele culmina num lugar que nos ajuda a entender da onde que vem esse avivamento. Onde é a fonte? A gente sabe que a fonte é o Senhor Jesus. Mas de acordo com esse texto, nós sabemos que esse Cristo glorificado, Ele está assentado num lugar. Os irmãos sabem aonde? Espera aí, deixa eu perguntar de novo aqui. Jesus está sentado no lugar. Onde é que Ele está sentado?
Sim, verdade, à direita do Pai. Mas ele está sentado aonde? Numa banqueta, está sentado numa cadeira, no trono. Irmãos, quem que se assenta em trono? Pois é. E a gente fala que Jesus é o nosso rei. Irmãos, mas às vezes ele não está mandando nadinha em nós. Sabe por quê? Porque tem outro no trono. O trono nunca fica vazio. A questão é, quem é que está ocupando esse trono? E o lugar do trono não é de ninguém a não ser do rei. E esse rei para nós é, claro, o Senhor Jesus. E se ele está sentado no trono da tua vida, então nós podemos dizer muito claro: ele é o meu Senhor, é ele que comanda a minha vida. Agora pode ser que tenha um outro sentado ali no trono, que não seja o rei, ou seja, o rei Jesus. Pode ter um outro rei. Me ajuda aí. Que outro tipo de rei que está sentado no trono muitas vezes? Eu. Esse aí, irmãos, tem que matar. Romanos fala isso. Tem que matar. Ah, pastor, já matei. Mas ressuscitou. Mata de novo, né? Aí vai ficar essa matança. Porque a palavra de Deus diz que quando Cristo morreu por nós, e essa obra tem poder de matar o nosso velho homem. E ele não vai ressuscitar. Amém, irmãos? Agora, se ele está ressuscitando, significa o quê? Que não é que ressuscitou, é que não morreu. Gosto demais daquela ilustração. Tem uma plantinha, aquele trevinho, tem de 3 folhas e de 4 folhas, né? Diz que de 4 dá sorte. Conversa mole, viu, gente? Acho que uma vez eu falei para vocês sobre isso. Se você só corta por cima, veio uma chuva, ele nasce tudo de novo. É isso que acontece. Às vezes a gente achou que cortou, mas tem que ir lá na raiz. Então ele tem uma batatinha pequenininha e tem um poder extraordinário. Corta, nasce, corta, nasce, corta, nasce. Essa é a batatinha que faz. Então, para acabar com isso, tem que ir lá na raiz do problema. Tem que ir lá na batatinha. Tem que tirar essa batatinha. Às vezes pode ser que a gente está tudo embatatado. Precisa tirar essas batatas. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida cristã começa a entrar num ciclo que você acaba cansando. Ué, mas eu creio, Jesus tem esse poder, mas por que tudo isso vem em mim? Você, marido, eu quero ser mais legal com a minha esposa, mas não dá. Ou não dá para aguentar essa mulher. Parece que quando está tudo indo bem, ela entra naqueles dias, aí piora tudo. Aí você vira um bicho. Graças a Deus que na igreja Holiness do Bosque não tem, né? Não tem. Então acho que não vou pregar sobre isso aqui não. Por quê, irmãos? Porque a batatinha está lá. Aqui na tua mente, o pastor ministrou, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu pedi até ajuda para Deus me mudar. Primeiro dia mudou, segundo dia mudou, terceiro dia já foi enjoando um pouco, quarto dia, não dá mais, larga para lá. Aí volta tudo ao que era antes. Por quê? Brotou de novo. Precisa matar essa batatinha. E sabe quem tem poder para fazer isso? Não é pastor, não é líder, não é tua esposa, não é teu marido.
Muito pelo contrário, se o marido vai querer matar a batatinha, você que vai ser morto, porque a tua esposa vai te pegar. Irmãos, é isso que Deus tem nas suas mãos, poder para fazer a mudança nas pessoas que querem ser mudadas. Amém, irmãos? Então o trono é o lugar onde Jesus está assentado, e é do trono que vêm as coisas. E nós vamos ver aqui o que é que vem desse trono. Muito bem, irmãos. Se nós, como Igreja Holiness do Bosque, se nós, como denominação Holiness, nós queremos experimentar um avivamento, primeira coisa importante, eu preciso sentir essa necessidade. Não é verdade? Qualquer um que enfrenta algum tipo de problema com as drogas, se ele não quer ser liberto, não vai ser liberto. Você pode mandar na melhor casa de recuperação, pode fazer o que for, mas se ele não quer ser liberto, ele vai pular o muro, ele vai voltar para as drogas. Agora, quando eu quero, e eu chego no momento que eu me deparo com uma coisa que eu não tenho mais força, o que a gente faz? O que uma pessoa como drogado faz? Deus, agora se depender de mim, ralou. Então o Senhor me ajuda, o Senhor se faça presente, e eu preciso que o Senhor me ajude, porque senão a coisa vai ficar complicada. Eu quero experimentar essa libertação. Isso se chama dependência de Deus. Os irmãos têm percebido que na nossa vida, quando a gente consegue fazer as coisas, a gente pouco ora, mas quando a gente chega no momento que a coisa aperta, qual é a primeira coisa que a gente faz? Jesus, me ajuda. Até descrente, até alguns que falam que é ateu. Jesus, Deus, me ajuda. Precisamos, em primeiro lugar, necessitar desse avivamento. Irmãos, eu gosto muito de ligar na CBN. E a gente liga, e quando chega na questão da política, meus irmãos, a gente sente-se enojado. Eu me sinto envergonhado de fazer parte de um país que tem uma estrutura que foi montada para ser corrupta. E nós estamos muito passíveis. E também não estou falando para vocês pegarem arma não, viu? A palavra nos orienta para a gente orar pelas nossas autoridades. E eu creio que a coisa está ficando assim porque a igreja se omitiu, ou está se omitindo. Precisa haver mudança, irmãos. E precisa começar essa mudança em nós. Porque a gente fala que eles roubaram tantos milhões, mas às vezes a gente está roubando, não é milhões, mas é um pouquinho. O princípio é a mesma coisa. Uma vez, isso muitos anos atrás, o pessoal que veio do Japão, isso aí alguém estava contando, disse que um caminhão de amendoim tombou. Aí o que aconteceu? Um monte de gente com bacia foi lá. Aí esse senhor do Japão que veio, ele ficou admirado. Nossa, o pessoal veio todo aqui para ajudar. Aí depois alguém teve que explicar para ele, né? Coitado, decepcionou. Outro dia viajando, tinha um caminhão tombado. Parece que era assim, era algum produto de grão. Irmãos, parou um monte de carro e trazendo tudo para o seu carro, e o motorista estava preso nas ferragens. Irmãos, você vê um negócio desse, está ficando normal.
Veja a situação do nosso país. Muitos querem tirar uma parte do bolo. Irmãos, quanta injustiça. Só você vê as impunidades. Tem aqui no nosso meio uma delegada. Talvez um dia ela podia contar um pouquinho o que é esse negócio. O que é esse contexto que às vezes a gente não tem muito trâmite. Irmãos, olha a situação do mundo. 564 povos ainda não foram alcançados pelo Evangelho. 564 povos ainda não chegou testemunho cristão lá. Existem 64 nações não evangelizadas no mundo. E ali, nessas nações, são as nações mais pobres do mundo, onde existem as 3 mais grandes religiões: o islamismo, hinduísmo e o budismo. Não chegou, irmãos. É nesse contexto que eu e você nós estamos vivendo. Segundo, é aí que eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo. Nesse contexto, eu preciso ter uma visão clara, uma visão próxima do trono de Deus. Irmãos, não há avivamento genuíno, não há avivamento duradouro, sem que tenhamos uma visão impactante do trono de Deus. Por quê, irmãos? Porque é do trono de Deus que procedem todas as coisas de Deus. O trono é o centro do universo. O trono é o centro da nossa vida, porque nele alguém está entronizado. Vamos dar uma olhada no livro de Apocalipse. Volta um pouquinho lá no capítulo 4. Olha só aqui João tendo a visão do trono de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante a um aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão a coroa de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante, aí começa a descrever. Irmãos, aqui a visão parece um negócio meio de terror, né? Mas essa é uma figura que se faz da visão do trono de Deus. Nesse livro de Apocalipse, quando nós olhamos, a descrição é quem está sentado nesse trono. É do trono que procede todas as grandes decisões. Vamos um pouquinho mais para frente, Apocalipse capítulo 16. Olha só o versículo 17. Apocalipse 16, desculpa, irmãos, 16, 17. Então derramou
o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Olha no capítulo 19, versículo 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, o que o temeis, e os pequenos e os grandes. É dali, irmãos, que sai o comando. Olha só, vamos voltar um pouquinho mais para o capítulo 6 de Apocalipse. Desculpa, irmãos, correr em cima desse livro. Versículo 15. O juízo vem também desse lugar. Olha o que diz o versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Relacionado aqui à questão do sexto selo, essa palavra, essa ação que vem do trono de Deus. Versículo 16: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É diante do trono que as nações virão e vão se ajuntar para louvar o único e soberano Deus. Vamos lá olhar capítulo 7, versículos 9 até o 15. Olha só, versículo 9: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ah, irmãos, é diante do trono que as nações vão se prostrar. Também é diante do trono que a humanidade será julgada. Olha lá, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Também vi os mortos, os grandes, pequenos. É dali, irmãos, que vai proceder o juízo. Por fim, o Apocalipse, ele mostra quem é aquele que está no meio do trono. Aquilo que nós vimos no capítulo 7, versículo 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Irmãos, se todas as ações de Deus na história procede do trono, nós precisamos hoje, agora, e creio também, irmãos, não só hoje e agora, mas durante toda a nossa vida, pensar com seriedade a questão do avivamento como sendo algo que nasce no trono de Deus. Sem o trono não há avivamento genuíno. Os irmãos sabem por que muitos avivamentos morreram no meio do caminho? Porque substituíram aquele que devia estar no trono. Eu, o pastor carismático, se não fosse pela administração, se não fosse pela mensagem, se não fosse por aquele grupo, se não fosse pelo ministério de intercessão, se não fosse o ministério de libertação,
Irmãos, quando no trono é substituído aquele que devia estar, o avivamento morre. Sem trono não há avivamento genuíno. Irmãos, a ideia do trono, a constituição do trono pressupõe, sem sombra de dúvida, que existe alguém para sentar nesse trono. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã para você: quem é que está assentado no trono da tua vida? Então, irmãos, do ponto de vista bíblico, o trono é exclusivo a um, e esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém para os outros, né? Mas para mim, vou deixar esse outro aqui no trono. Eu vou tirar para quê? Está dando certo? Irmãos, será que Deus precisa fazer alguma coisa para abrir os nossos olhos? Às vezes eu oro: Senhor, só permite, abre os nossos olhos com o poder da Tua palavra. É claro que Ele faz isso, mas muitas vezes, irmãos, tem coisas que acontecem para abrir os nossos olhos. Às vezes a gente não entende, mas Deus quer colocar a nossa vida em cima dos trilhos, porque ali é o melhor lugar onde nós devemos estar. Eu creio, irmãos, que muitas coisas acontecem. Não é porque Deus quer mandar um castigo para você, não é porque Deus está querendo trazer você mais para o centro. Isso me lembra o povo de Israel. 40 anos no deserto, irmãos. É muito tempo. Interessante isso, irmãos. Mesmo na desobediência, eles andaram no deserto, mas Deus estava com eles. Não é que Deus concordava o caminho que eles tinham escolhido, mas Deus estava com eles. Prova clara disso: durante o dia uma coluna de nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo. Irmãos, às vezes nós estamos fora dos caminhos de Deus, mas Deus ainda não te abandonou, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Estou com vocês. Mesmo quando a gente está no lugar da desobediência, Ele quer nos trazer de lá para os trilhos de novo. Então, se está passando por alguma coisa, considere que Deus está querendo fazer uma obra na tua vida. Quem sabe esse avivamento, quem sabe Ele está falando: tira esse que está no trono, porque eu quero estar ali. Irmãos, precisamos então pensar, perceber o significado do trono de Deus. Todos os momentos de grande quebrantamento, todos os momentos onde fomos movidos a um compromisso com Deus, todas as vezes que fomos desafiados e aceitamos a bênção da santificação, é porque o Deus está bem claro para nós o trono de Deus nas nossas vidas. Irmãos, todos os avivamentos que se deram por causa dessa percepção que há um Deus santo e soberano, e este está sentado no trono. Irmãos, saber isso não basta.
A gente às vezes é esse meio jeitinho meio brasileiro, né? Dá jeitinho na coisa. Sabe que às vezes a gente até consegue dar jeitinho em avivamentos? Mas como é que pode isso? Quando entra a carne, quando entra o eu, aí a gente começa a querer dar jeitinho nos avivamentos. Aquele avivamento sem trono, que nós damos um jeito para ser abençoado. Um chorou lá, glória a Deus, tal. Olha, o Espírito Santo desceu sobre ele, está ungindo o homem lá, mas o cara está se prostrando diante de ti, porque está cheio de pecado, está se quebrantando, ou às vezes está com a consciência pesada. Sabe, irmãos, muitas pessoas falam assim: eu tive uma visão do trono de Deus e o Senhor me falou. Já ouviu isso aí, alguém falar? Aí você pergunta: mas o que o Senhor falou para você? Peraí, deixa eu lembrar o que ele falou. Irmãos, quando a gente ouve de Deus, aquilo fica escrito na tábua do nosso coração. Há avivamentos com muita emoção, mas sem conhecer a santidade de Deus e sem nenhuma consequência de mudança profunda na nossa vida. Você vai para o culto, você sai lá arrepiado, mas não aconteceu nada na tua vida. Como é que fala os jovens? Continua a mesma tranqueira que era, não mudou. Alguns dizem: o culto foi abençoada, tinha gente até caindo no culto. Deixa eu perguntar aqui, será que na igreja do Bosque alguém já caiu no culto? Irmãos, uma vez eu caí, não foi no culto aqui, eu fui pro chão. Se Deus nos derruba, eu não sei se Deus derruba, né? Mas se a gente vai pro chão por alguma coisa, irmãos, quando a gente levanta, a gente precisa ser levantado, mudado. Você pode cair, mas você levanta a mesma coisa. O que valeu? Quando eu caí, irmãos, uma coisa eu senti forte: o chão estava gelado. E eu queria me levantar, não dava, irmãos. Parece que tinha um ímã me segurando. Aí eu fui orando: Senhor, o que tu queres? Irmãos, sabe onde foi? Foi numa igreja presbiteriana. Senhor, o que tu queres? Aí o Senhor foi mostrando. Então, Senhor, me perdoa, porque eu falei, o que eu fiz não é do teu agrado. Aí fiquei um tempão lá. Aí a gente vai percebendo, se a gente cai no espírito, a gente precisa levantar mudado, transformado. Será que mais alguém caiu já? Levantou diferente? Então valeu a pena ter caído. Eu concordo com alguém que falou assim: só vale a pena cair se pode levantar diferente. Irmãos, muitas vezes os avivamentos por aí é aquele que gosta de manipular a vontade de Deus. Mas no que tange a aceitar e a submeter a palavra de Deus e do poder de Deus, aí é outra conversa. O perigo de cair desmaiado no espírito, mas não cair consciente diante desse trono de Deus, arrependido. Poder espiritual até para derrubar alguém, mas irmãos, só a palavra ensina você a viver a verdadeira lucidez espiritual.
E sabe o que está acontecendo hoje? Satanás está fazendo de tudo para a gente afastar disso aqui, ó. Tem gente que está trocentos anos na igreja, mas não conhece essa palavra. Como que vai submeter se não conhece? Irmãos, muitas vezes nós queremos cultos empolgantes. Se der para dançar, também é legal. Um local onde as minhas necessidades são satisfeitas. Às vezes isso é usado como estratégia para a igreja crescer. Muitas vezes corremos o perigo de que a mensagem que está sendo pregada é uma mensagem que não é uma mensagem que chama ao arrependimento. Não é uma mensagem que fala da cruz, da remissão dos pecados, que não fala da fidelidade de Deus e do compromisso que nós devemos ter em conhecer essa palavra. Irmãos, venham que vocês vão ser abençoados. E quem é que não quer ser abençoado, não é verdade? Você perdeu o emprego? Vamos orar aqui para Deus te dar o emprego. Irmãos, Deus dá. Mas se a gasolina nossa é só isso, nós estamos barganhando com Deus. Por isso que nós muitas vezes vamos ter dificuldade, que quando Deus falar alguma coisa, a gente vai ter dificuldade de obedecer. Irmãos, não sejamos uma igreja que cresce muito sem mudar nada. Gostaria de concluir. Um avivamento tem que vir do trono de Deus. Por quê? Porque lá está sentado o meu rei. Amém, irmãos? O que significa esse amém? Pode ser uma coisa, que quem está no trono da tua vida realmente é o rei, rei dos reis. Também pode significar o seguinte: Senhor, não está sendo o Senhor o rei. Então quando você fala amém, estou dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor retorne, que o Senhor seja o meu rei. Eu quero isso. E quando eu falo amém, também quase que eu estou dizendo: eu estou a fim de pagar o preço. Está disposto? E nessa disposição precisa haver mudança de vida. E por falar nisso, deixa eu perguntar: você está satisfeito com a sua vida? Pastor, estou curtindo, maravilha, tenho minha aposentadoria, meus filhos já cresceu tudo, estou cuidando dos meus netos, que nem um condenado, que nem uma condenada, vou na academia, tá bom demais. Meus irmãos, se for só isso, não vem avivamento. Tem preço a pagar, alto preço. Tem avivamentos que, aqueles que enchem os nossos templos, enquanto, irmãos, o mundo está indo para o inferno. Enquanto lá fora um monte de gente perdida, vizinho perdido, às vezes os nossos filhos perdidos, marido, esposa, quem sabe também perdidos do lado de fora. A gente fica tão santo, que às vezes a gente não consegue nem erguer a voz para testificar de Deus, porque a gente ficou muito para dentro.
Os irmãos sabem por que existe a igreja? A igreja, nós estamos na igreja corpo de Cristo, e o que Deus quer de nós é que a gente olhe para fora. Eu estou muito preocupado, irmãos. Não é só a igreja do Bosque, mas a nossa denominação está olhando muito para dentro. Vamos cuidar para que as nossas igrejas não se tornem mosteiros. Muitas vezes nós estamos ficando isolados do mundo. E os irmãos sabem que foi para lá, para o mundo, que Jesus nos mandou ir, como igreja. Avivamentos sem salvação podem ser alegres, prazerosos, estimulantes, mas é somente festival, sem implicação na terra e no céu. Queremos que o avivamento venha do trono de Deus. Se a gente nunca orou assim, eu gostaria de desafiar os irmãos a orar. O trono deve ser o centro da nossa vida. E quando a gente diz trono, tem que estar o rei para sentar nesse trono. Irmãos, eu não acredito em trono vazio. Porque se ele fica um pouquinho vazio, alguém vai querer ocupar aquele lugar. Não tem jeito. Não dá certo. É catástrofe. Gera esfriamento, gera distância, gera afastamento de Deus. Porque é só Deus pode assentar no trono. Isso cabe a Ele e somente a Ele. E mais ninguém. Que tal nós, como Igreja Rollins do Bosque, a gente pedir a Deus que esse avivamento venha do trono? E quando a gente vai pedir isso, significa que no trono da minha vida, esse Jesus está sentado. Amém? Mas antes, irmãos, antes de a gente orar nessa direção, eu queria perguntar: será que alguém que está no nosso meio está sentindo que está longe de Deus? Pode estar na igreja, mas está sentindo longe de Deus? Ou alguém que está sentindo que no trono da tua vida não é Deus que está assentado? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Queria fazer esse desafio. Se alguém no nosso meio está sentindo: pastor, tenho estado longe de Deus, mas nesta manhã eu quero mais uma vez pedir que o Senhor Jesus seja entronizado na minha vida. Terei alguém? Eu gostaria de orar. Se tiver alguém sentindo assim no seu coração, só peço assim: fica de pé no teu lugar, que eu queria orar por você.
Amém. Talvez outras coisas substituíram aquele que devia estar no trono da tua vida. Mais alguém? Amém. E com isso talvez você está sentindo que está longe de Deus. E nesta manhã você gostaria de reatar isso na sua vida. Mas alguém gostaria? Está sentindo assim? Amém. Deixa eu orar. Senhor Jesus, você que está de pé, vai orando comigo. Em teu nome agora, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu me afastei de estar perto de Ti. Talvez por várias circunstâncias, mas não é motivo. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Quero pedir perdão ao Senhor, porque outros amores estão dentro de mim. Porque outro rei está dentro de mim. E agora, Senhor Jesus, em teu nome, eu decido diante de Ti, e eu quero entronizar o Senhor na minha vida, na minha caminhada, em tudo, Senhor, quero colocar diante de Ti. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel, e o Senhor nos aceita e o Senhor nos acolhe. Então agora, Senhor, eu declaro, eu pertenço a Ti, e diante do Teu trono, Deus, eu quero Te pedir que o Senhor me faça um instrumento para que esse avivamento se expanda lá dentro da minha casa, na minha família, na minha vizinhança, na Tua igreja. Obrigado, Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Vamos ficar todo mundo de pé? Vamos juntos clamar a Deus que Ele derrame esse avivamento. E se a gente nunca orou, e a gente saber que desse trono é que procede todas as coisas, então nós vamos estar falando com aquele que está sentado no trono, e Ele quer fazer isso. Então vamos pedir, não vamos ter medo de pedir. Enquanto vai pedindo, irmãos, eu creio, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, e Ele vai mostrar aquilo que você precisa acertar, aquilo que você precisa fazer, até como você deve orar. Amém, irmãos? Vamos orar juntos, vamos fazer um clamor. Peça a Ele, vá até o trono da graça de Deus. Senhor, derrama um avivamento. Começa aqui comigo, aqui dentro de mim. Eu quero reconhecer a Tua soberania, o Teu senhorio na minha vida. Amém? Vamos orar juntos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos abrir o nosso coração nesta manhã e queremos declarar como igreja: oh Deus, Tu estás entronizado nas nossas vidas. Tu estás entronizado nessa igreja. Tu és o Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai.
Louvado seja o teu nome. Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome. Como Igreja Holiness do Bosque, nós queremos declarar em claro e bom som: Tu estás entronizado nesta igreja. Tu és o Senhor. Queremos declarar, ó Deus, Tu estás entronizado na minha vida. Tu és o Senhor da minha vida, para a glória do teu nome. E o Senhor me ajude nessa caminhada, é o que eu te peço, agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos assentar, irmãos.